Oi, eu sou o Chamal e seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você é novo aqui, eu peço que você se inscreva aí no canal clicando no botão vermelho que tá aí abaixo e também ative o sininho, porque assim, toda vez que eu postar um vídeo novo, o YouTube vai lá e te notifica. Recentemente também foi adicionada aqui ao canal a opção Seja Membro. Você vai pagar uma quantia mensal para apoiar esse canal, em troca você vai ter alguns benefícios exclusivos. Então se você quiser e puder, se torne membro, porque isso ajuda demais no crescimento aqui do canal. Todo o dinheiro que eu arrecadar com o Seja Membro eu vou guardar para comprar equipamentos aqui pro canal, por exemplo, câmera, microfone. Então se você puder apoiar aí com o Seja Membro, vai ajudar bastante. Peço também que você me siga nas minhas redes sociais, que são essas aqui que estão aparecendo na tela. Lá eu sempre interajo com quem me manda mensagem, posto lá umas fotos, então me segue lá, que eu também sempre aviso quando sai um vídeo novo. Então mesmo que você não receba a notificação do YouTube, eu aviso lá e você pode vir aqui consumir um conteúdo de qualidade. No dia 17 de dezembro de 1961 aconteceu o maior incêndio já registrado no Brasil. O incêndio do Gran Circo norte-americano em Niterói já seria uma tragédia enorme se tivesse sido acidental, mas foi criminoso e por motivos de vingança. Hoje eu conto a vocês como foi o incêndio do Gran Circo norte-americano, o maior incêndio do Brasil. O circo chegou ao Rio de Janeiro e foi montado em Niterói, na Praça dos Expedicionários, e ele por si só já era um espetáculo. A montagem dele já era incrível, afinal de contas era tudo muito grande. O circo ele tinha capacidade para 3.000 pessoas. Aqui na minha cidade, quando vem um circo, ele não cabe nem 300 pessoas, sabe? Até porque minha cidade é muito pequena, mas ele não cabe nem 300 pessoas. Então é 10 vezes mais do que aquilo que eu tô acostumado a ver, sabe? Eu acho que se eu visse um circo desse tamanho, eu provavelmente ia ficar louco. Além do circo caber esse número enorme de pessoas, ele tinha 150 animais, 60 artistas e 20 funcionários fixos. Fora tudo isso, a própria lona do circo ela já era um espetáculo à parte. O Danilo Stevanovic, que era o dono do circo, ele se orgulhava muito da sua lona, sabe? Ele era o orgulho dele, o xodó dele era aquela lona que era gigantesca. Ela pesava 5 toneladas. E no centro do circo ela chegava a 17 metros de altura. Então no mastro principal tinha 17 metros de altura e pesava 5 toneladas. Era monumental. Como eu disse, o circo ele tinha 20 funcionários fixos. Então em cada local que ele chegava, ele tinha o costume de contratar pessoas do local para ajudar na montagem e na desmontagem. Então no dia 15 de dezembro, 2 dias antes da tragédia, um homem chamado Adilson Marcelino Alves, que também era conhecido como Dequinha, ele foi contratado junto com mais 50 pessoas para ajudar na montagem do circo. O Dequinha ele foi contratado, mas ele foi considerado um péssimo funcionário, ele era horrível no trabalho que ele fazia, e além disso ele ainda brigou com outra pessoa que era um organizador ali do circo, então acabou que ele foi demitido por isso. Então o Dequinha, ele além de ter alguns problemas mentais, ele também era conhecido como mentiroso e ele se orgulhava muito de alguns delitos que ele cometia. Então você vê aí que o Dequinha não era bem o tipo de pessoa que você poderia contar sem que ele fosse arrumar confusão. Nos dias que antecederam ali a tragédia, o Dequinha foi demitido e ele continuava tentando entrar no circo. Ele dizia que era funcionário e que queria entrar para ver, porque os funcionários podiam ver ali depois que o circo estava montado. Mas os funcionários sabiam que ele tinha sido demitido, então eles não deixavam ele entrar. E no meio desse movimento ali de impedir que ele entrasse, o Dequinha acabou levando um soco. E nisso que ele levou esse soco, ele falou que ele ia voltar e ia se vingar do circo. A montagem do circo continuou após o Dequinha ir embora, e além do circo chamar muita atenção pelo tamanho que ele tinha, por toda a estrutura dele, ele também estava sendo amplamente divulgado em carros de som, panfletos, então todas as formas de divulgar o circo possíveis foram usadas. Então na primeira venda de ingressos para o circo, as filas eram tão grandes que as pessoas passavam o dia inteiro na fila para garantir o seu ingresso. Com todos os ingressos esgotados, a primeira sessão foi marcada para o dia 17. A primeira sessão do dia teve início à 1 da tarde, e quando faltava apenas 20 minutos para encerrar a apresentação da irmã de Danilo, a Nena, que ela era trapezista, ela percebeu que o circo estava pegando fogo. Em menos de 10 minutos, o local inteiro já tinha sido consumido pelas chamas. Afinal de contas, a lona ela era altamente inflamável. Como o espetáculo era na parte da tarde, tinha muitas crianças na plateia, então famílias inteiras foram pegas ali no meio do fogo, e o estrago só não foi maior por causa de um animal que estava ali no circo, uma elefanta,
Eu não sei se fala elefanta ou elefou, eu sempre tive essa dúvida. Uma elefanta chamada Semba, ela se assustou com o incêndio, então ela saiu correndo e rasgou a lona. Infelizmente ela também morreu, porque ela se queimou muito nessa fuga dela. Ela atropelou algumas pessoas também, mas se não fosse por ela, muito mais pessoas teriam morrido nesse incêndio. Então, de certa forma, ela foi uma heroína. No total, 503 pessoas morreram, mas o número pode ter sido maior, afinal de contas, algumas morreram depois por causa das circunstâncias, tipo inalação de fumaça, queimadura. Então, no local, morreram 372 pessoas e mais 131 pessoas morreram no hospital. Dentre os 503 mortos, mais de 350 eram apenas crianças, então você vê aí o estrago que causou. Além desse número alto de morte, também teve um número alto de pessoas feridas, então foram contabilizados mais de 800 feridos. Então, para piorar o que já estava ruim, naquele dia que aconteceu o incêndio, os funcionários da saúde do Rio de Janeiro, eles estavam em greve. Então, além de já estar todo mundo ali naquela situação trágica, os hospitais não tinham médicos. Então o Hospital Antônio Pedro, que era próximo do local e era o maior que tinha, esse hospital estava fechado, então a população arrombou ele e eles começaram a chamar os médicos. Os médicos eram chamados através do rádio, o exército foi atrás de médicos. Então, por exemplo, ele chegava em sala de cinema e gritava se tinha algum médico lá, que o médico se comparecesse. Então eles convocaram todos os médicos para ajudar nessa situação, porque era algo que não tinha uma proporção para comparar, sabe? Era a nível de desastre natural, por exemplo, furacão, terremoto, ainda tá maior talvez do que esses eventos, dependendo das circunstâncias. Então era algo que ninguém esperava e simplesmente aconteceu. Então, para você ver como a situação estava horrível, os padres do Rio de Janeiro, eles iam até o local para dar extrema-unção para as pessoas que não tinham a possibilidade de escapar. Não existia caixão para todo mundo. Você entende o que é isso? Não existia caixões. Mesmo que você fosse em todas as funerárias, não ia ter caixões para todo mundo. Então no estádio Caio Martins foi montada uma marcenaria improvisada. Eles chamaram marceneiros de todos os lugares para ajudar na construção dos caixões, para que as pessoas pudessem ser enterradas. Então alguns corpos foram enterrados no cemitério em Niterói e outros corpos foram enterrados em um local improvisado em São Gonçalo, porque não tinha como enterrar todo mundo no cemitério, não ia caber. Então isso foi tudo que aconteceu ali no dia da tragédia, sabe? Tudo que aconteceu ali no dia do incêndio. Mas por que eu falei do Dequinha no início desse vídeo e depois eu contei sobre o crime? Porque o Dequinha, ele tem a maior participação nisso. Quando eu falei que foi um crime movido por vingança, foi o Dequinha que se vingou do circo, cometendo esse ato esdrúxulo. Ele marcou um encontro ali no lugar chamado Divisa dos 100 Réis com outros dois homens. O José dos Santos, conhecido como Pardal, e o Walter Rosa, conhecido como Bigode. Então esses dois homens ajudaram o Dequinha no ato que ele cometeu. O Dequinha explicou para eles ali seu plano, que o seu plano era tacar fogo no circo. E um dos homens, o que comprou a gasolina, que foi o Bigode, ele disse que como tinha muitas pessoas ali no circo, isso poderia dar uma tragédia muito grande. Mas o Dequinha colocou na cabeça deles que eles tinham que fazer isso para se vingar. Então todo mundo ali entrou em acordo e foi isso que eles fizeram. Eles despejaram gasolina na lona do circo e atearam fogo. Com os depoimentos feitos pelos funcionários, rapidamente a polícia chegou até o Dequinha. Até porque ele tinha a motivação e ele tinha feito as ameaças. Então, no dia 22 de dezembro de 1961, todos os três homens envolvidos no ato criminoso foram detidos, foram presos. No dia 24 de outubro de 1962, começou o julgamento dos homens, dos envolvidos ali no crime. O Dequinha foi condenado a 16 anos de prisão na cadeia ali em Niterói e a mais 6 anos em um manicômio judiciário. O Bigode ele também foi sentenciado aos mesmos 16 anos e a mais 1 ano na colônia agrícola. O Pardal, ele pegou 14 anos e 2 anos na colônia agrícola. Após 7 anos de prisão, o Dequinha ele conseguiu fugir, mas após um tempo ele foi encontrado morto com 13 tiros. 6 dias após o ocorrido, um homem chamado José Dratino, ele foi até o local onde aconteceu esse incêndio, né, o incêndio do Gran Circo, e plantou um jardim lá em homenagem às vítimas. Ele ficou lá durante 4 anos. Ele fez isso porque ele dizia ter ouvido algumas vozes astrais que pediam para ele fazer isso. Então foi o que ele fez. Então lá no local ele sempre consolava as pessoas. Ele sempre dava uma palavra alegre. Então ele foi conhecido como José Agradecido.
Depois ele recebeu o nome que marcou toda a sua vida e marcou a história do Rio de Janeiro também. O José Dratino, ele é o profeta gentileza, o homem por trás daquela frase, gentileza gera gentileza. Então foi o José que criou essa frase, criou outras frases também. Então ele é muito conhecido no Rio de Janeiro e em vários outros lugares do Brasil também. Eu já vi muitas pessoas andando com essas camisetas por aí. Você conhece a frase, mas você não conhece o dono da frase. Eu mesmo só fiquei sabendo que era ele por causa desse caso aqui. O palhaço Carequinha, ele também ajudou a sepultar algumas das vítimas, ele pagou para o sepultamento das pessoas. E o cirurgião plástico Ivo Pitangui, ele operou algumas das pessoas que ficaram desfiguradas. O jornalista Mauro Ventura escreveu um livro em 2011, quando a tragédia completou 50 anos, e o livro se chama O Espetáculo Mais Triste da Terra. Eu achei que o celular tinha gravado tudo, mas quando eu fui ver aqui na edição tinha faltado gravar o final do vídeo, né, que ele parou de gravar. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreve aí no canal, compartilha com seus amigos, me siga nas minhas redes sociais. Se puder, se torna membro aqui do canal, que isso vai ajudar demais, vai ajudar muito mesmo. Deixa sugestões de casos aí nos comentários. Por hoje é só, até a próxima e tchau.